Seja muito bem-vindo ao Teologia. Este é um canal que foi criado para abençoar o povo de Deus, para também ajudá-los com conteúdos, trazendo conteúdos bíblicos para ajudar você na sua caminhada cristã, no seu conhecimento acerca de assuntos aos quais a Bíblia fala, tá bom? Então, estamos em mais um episódio do podcast do Tchê. Esse é o episódio em que vamos tratar sobre o assunto de homeschooling. Eu acho que é assim que fala. Então, vamos tratar hoje sobre homeschooling, certo? Aí dando uma perspectiva cristã e qual a importância desse método para a família cristã. Para a conversa de hoje, eu convidei o irmão Bonifácio e a sua esposa, a irmã Jaqueline. Eles trabalham com homeschool já há algum tempo e eles vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre este assunto. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar sobre homeschooling e a importância dela para as famílias cristãs. Então, não saia daí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Tchê. Eu estou muito feliz e uma expectativa bem grande para este assunto, e eu quero dizer para vocês que é um prazer tê-los aqui conosco. Irmão Bonifácio, irmã Jaqueline, obrigado por nos abençoarem nesse tempo. E o meu objetivo e o meu desejo é abençoar os outros que irão nos escutar. Vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigada, pastor. Muito obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. Nós também ficamos muito felizes em poder esclarecer um pouco mais, sobre esse assunto, que é um assunto, pelo menos aqui no Brasil, é um tema relativamente novo e que Deus nos abençoe nesse nosso bate-papo, que a gente possa, se Deus quiser, esclarecer as dúvidas de alguns irmãos, de algumas pessoas que ainda não conhecem o homeschool, né? Esse é o nosso objetivo. E, principalmente, glorificar o nosso Deus, com esse serviço. Amém, amém. Antes de nós irmos para a conversa, para o assunto propriamente dito, eu gostaria que vocês se apresentassem, nossos ouvintes, para quem vai nos assistir, falar um pouco sobre vocês, o que vocês fazem. Boa tarde a todos. Desculpem aí a falta de educação, Não me apresentei. Meu nome é Bonifácio. Essa aqui é a minha esposa, Jaqueline. Nós somos pais de duas crianças, o Heitor, que tem 7 anos, e a Helena, que tem 2 aninhos, Então, nós já estamos nessa caminhada do homeschool. Nós somos crentes no Senhor Jesus, graças a Deus, e nós entendemos que escolher o homeschool como método educacional foi o melhor para os nossos filhos, principalmente diante do que a palavra diz, Em Provérbios 22:6 diz que ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Antigamente não havia escolas, Antigamente não havia essas instituições, isso é coisa da idade moderna. Então, se você que é crente no Senhor Jesus, você crê e a Bíblia é atual até hoje, então você não pode desconsiderar esse versículo. É muito importante e que diz respeito ao homeschooling, Porque você educar no caminho tanto diz respeito a ensinar sobre Deus, como ensinar também sobre a criação de Deus, ciência, matemática e o que quer que seja. É assim que nós entendemos. Por isso, nós optamos por essa modalidade educacional. Agora, me apresentar um pouquinho, Ele já me apresentou, meu esposo. Eu sou a Jaqueline. Por muito tempo, eu estudei, Eu estava me preparando para ensinar na universidade a disciplina de Química. Aí fiz pós-graduação, mestrado e doutorado. Só que chegou um momento, em conversa com meu esposo, nós optamos por eu ficar em casa. Realmente parar de trabalhar para me dedicar realmente ao meu lar. E foi a partir de então que começou o meu interesse pela educação domiciliar. A partir do momento que eu comecei a ficar em casa, comecei a olhar com outros olhos aquele dia a dia com os meus
filhos, que no caso, na época, era só o Heitor. Então, comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre o tema, sobre o assunto. Na época, eu propus para o meu esposo, e na época ele não era a favor do homeschool integral, ele não queria. E eu fiquei orando durante alguns anos, eu acho que em torno de 2 anos e meio, eu fiquei orando para que Deus mudasse o coração dele. E, milagrosamente, Deus operou um milagre no coração dele, e ele que me propôs. No finalzinho de 2019, nós fazemos o homeschool integral. E aqui estamos nós, né? Trabalhando e inspirando outras famílias para a honra e glória de nosso Deus, para que mais e mais famílias cristãs possam aderir a essa modalidade de ensino. Assim como ela falou, né? E eu não queria, isso é verdade, eu realmente não queria, mas assim como na época do Egito, né, das 10 pragas, quando a gente lê lá na Bíblia, fica bem claro que Deus endureceu o coração do faraó. Então, assim, tanto Deus endurece, como ele também quebranta o coração. Então, foi realmente um milagre, porque eu estava com o coração duro em relação ao homeschool, e Deus trabalhou no meu coração para que eu realmente mudasse totalmente a minha visão em relação a essa modalidade educacional. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Bom, obrigado. Minha assistente aqui trouxe água para mim. Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre o assunto mais especificamente. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês acerca da definição de homeschool e como é que ele funciona. Qual é a definição e como é que ele funciona? O homeschool, pastor, ele é uma modalidade educacional, como eu já citei no início da nossa conversa, em que os pais são os responsáveis pela educação dos filhos, né? Hoje em dia, praticamente, pelo menos aqui no Brasil, toda a sociedade, né, citando praticamente todo mundo, terceiriza a educação para as instituições, para as escolas, seja lá o que for. Mas no homeschooling, o dever, a responsabilidade de educar as crianças é nossa como pais. E, ao contrário do que as pessoas pensam, não é algo desorganizado, não é algo sem critério. Nós seguimos um currículo, entendeu? Hoje em dia existem vários currículos, mas nós fizemos a escolha de um, e a minha esposa mescla com outros currículos, outras modalidades, e a gente vai construindo. Inclusive, quando aqui funciona como se fosse uma escola, só que uma escola em casa. Eu sou o diretor, ela é a orientadora, né, a tutora, a professora. Então, assim, ela também precisa de um tempo para fazer o planejamento das aulas. Então, ela durante o dia, ela segue com o ensino, né, das cadeiras, né, das matérias, matemática, física, química, português, dependendo da idade da criança, e também a parte que é uma das partes mais importantes, que é a parte espiritual também, ensinando sobre a palavra de Deus, né? E aí, quando eu chego do trabalho, eu deixo ela livre para ela fazer, para ela ter folga, né? Folga trabalhando, fazendo o plano de aula e se organizando, criando materiais para poder dar prosseguimento à nossa rotina de estudos, né? A casa inteira vira uma escola. Se um dia o senhor tiver a oportunidade de visitar a nossa casa aqui, e eu já, de cara, já convido, está convidado, pode vir aqui quando quiser. Aqui parece todas as paredes têm colado alguma informação, tem um esqueleto, tem informação sobre a tabela periódica, tem várias informações em praticamente todas as paredes da casa, que é para poder facilitar para que o Heitor e a Helena ainda é pequenininha, mas o Heitor ele já tem acesso a todas essas informações livremente. Então, homeschool basicamente é isso. Como o próprio nome já diz, é um ensino em casa, ensino domiciliar. Onde os pais são os tutores, né? Justamente.
Como é que funciona a disciplina, assim, dentro... Bom, vocês fazem as aulas dentro de casa. É claro que não é como uma escola convencional, onde, por exemplo, se você, na sala de aula, não é disciplinado, lhe mandam para a secretaria ou para outra coisa da administração do colégio. Como é que funciona essa questão de disciplina aí, no ensino domiciliar? É muito mais simples, pastor. Agora eu vou falar, porque como sou eu que estou nesse processo diário, né, com eles, como a gente já vem criando uma rotina de estudos, é muito mais simples. A criança ela já está apta, ela já pede. Quando a gente sai um pouquinho da rotina, eu percebo a necessidade que o Heitor tem de ser direcionado durante o dia. Ele ficou doente essa semana, como a gente já havia lhe contado, né? E eu dei uma folga assim para ele, para a gente não ficar forçando muito, ele não ficar com dor de cabeça. E ele me pedia, mamãe, o que eu vou fazer agora? Porque ele sentia necessidade daquela rotina que a gente já tem arregada há vários anos, né? Então, na questão da disciplina de estudo, é muito mais fácil, porque a criança ela vai criando o hábito de estudar, ela vai gostando, ela vai procurando livros para ler. As brincadeiras são direcionadas também nos conteúdos. Às vezes ele está brincando, ele fica brincando de guerra, a guerra de tal local, a guerra do Paraguai, a guerra ali. Eu percebo que as brincadeiras são direcionadas, entendeu? Às vezes ele pega a massinha, ele vai montar o sistema solar. Eu não pedi para ele fazer isso, ele está brincando, mas a brincadeira é direcionada. Então eu percebo que a disciplina é muito mais fácil. Poucas às vezes eu preciso recorrer ao meu esposo. Em alguns dias que ele está mais preguiçoso, assim, aí eu falo, quando seu pai chegar, ele vai conversar com você. Aí quando meu esposo chega, aí eu converso com ele. Aí ele literalmente vai para a diretoria, né? Falar com o diretor. E aí, normalmente, o diretor, pelo menos na minha época, o diretor, a gente chamou medo de ir para a diretoria, porque o diretor era muito rígido. Né? Aí, aqui a gente segue a mesma linha. Eu sou bastante rígido com ele sabe. Aí, mas dificilmente precisa, sabe, pastor? É muito fácil, assim. O lidar, até a Helena, que tem 2 aninhos, ela pede. Quando ela vê o irmãozinho sentado, ela pega a mesinha dela, que ela tem uma mesinha de alumínio, que é bem levinha, puxa a cadeirinha e ela pede, mamãe, tu dá. Então, é uma rotina já realmente criada e já faz parte do nosso dia a dia, sabe? Manhã e tarde. Ouvindo vocês falarem, me parece que é bastante trabalho essa forma de ensino em casa. Como é que vocês lidam com a demanda de trabalho, tanto você, Bonifácio, como a irmã Jaqueline, como é que vocês equilibram essas coisas, trabalho de casa, com o ensino dos filhos, você trabalhando fora e voltando para casa à noite, continuando, né, vamos dizer assim, o ensino com as instruções dos seus filhos? Como é que vocês equilibram? Há uma folga? Há um tempo de descanso? Como é que vocês equilibram essa demanda grande de trabalho? Normalmente, a nossa folga, inclusive o Heitor até entende isso, ele entende que no final de semana eu estou de folga e ele também. Né? Então, assim, normalmente a nossa folga, entre aspas, porque no final de semana, às vezes ela também precisa continuar, dar uma organizada no plano de aula. Mas bem mais leve. Bem mais leve, mas assim, a nossa folga normalmente é no final de semana, assim como ocorre também na escola. Né? Essa questão do trabalho, da organização, realmente fica pesado. Às vezes a gente acha que a dona de casa, no caso a mãe que ensina, não trabalha, e eu penso que trabalha pouco, mas não, é muito, muito desgastante. Né? Eu sei disso porque eu chego, às vezes a minha esposa está exausta. E eu também, mesmo cansado, como você mesmo disse, eu vou, aí continuo, aí a gente vai para um devocional, vou brincar com eles também, para deixar ela também livre para ver essa questão, como a gente falou, né, de ela continuar o plano de aula e preparar. Realmente, não se engane, não é fácil, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa realmente cansativa. É mais fácil matricular na escola, né? É muito mais fácil você terceirizar, jogar lá o menino. Tem gente que deixa no ensino integral, o menino passa o dia inteiro lá, mas é algo importante. É algo, hoje em dia, nós consideramos algo fundamental, principalmente porque é um serviço, como a Jaca acabou de falar, que nós estamos fazendo para Deus. Essa responsabilidade, o dever de ensinar os nossos filhos,
foi algo que foi nos dado por Deus. Não é para nós terceirizarmos para babá, para professor, para ninguém mais. Isso é uma responsabilidade nossa. Não que todos nós, todas as pessoas precisem fazer o homeschool. Não, a gente não está dizendo isso. A gente só está dizendo que é responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Mesmo aqueles matriculados em escola, quando eles chegam em casa, é sua responsabilidade sentar com seu filho, instruir e, de uma certa forma, destruir tudo que ele aprendeu durante o dia inteiro na escola, né? Porque, querendo ou não, desconstruir isso, a palavra é essa. Porque, querendo ou não, quando a gente manda nossos filhos para a escola, eles não vão aprender só português, matemática, história, não. Eles vão aprender dancinha do TikTok, eles vão aprender memes. Então, toda vez que a criança chega em casa, é um trabalho de desconstrução. Também é muito cansativo. É isso que eu estou só querendo dar essa ênfase, que não é porque nós fazemos que todas as famílias têm que fazer. Não. Às vezes não é possível. Não é possível. Tem famílias que a mãe precisa trabalhar por conta da renda familiar também. E a gente sabe que quando a mãe trabalha, é muito complicado. Não tem como você dar conta de uma rotina de ensino domiciliar com a mãe, na maior parte do dia, fora de casa trabalhando, né? Então, um dos dois, ou o pai ou a mãe, precisam abrir mão de pelo menos um horário na questão do trabalho, né? Ou amanhã ou à tarde. E outra coisa, não adianta a esposa querer fazer sozinha e o marido não fechar com ela. Esse é um trabalho familiar. Tem que os dois estar unidos, casados, juntamente com Deus, para poder esse plano, esse projeto, ele dar certo. Senão, não vai dar certo. Se o marido não concorda, a mulher não pode querer ir contra a vontade do marido e querer fazer homeschooling à força. Não adianta. Tem que fazer como a minha esposa fez. Ela ficou orando e Deus, pela vontade dele, na soberania dele, trabalhou no meu coração e eu mudei totalmente o meu conceito em relação a essa modalidade educacional. E hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, nós estamos educando nossos filhos em casa. E o tempo de Deus é sempre melhor que o nosso, né? Sim. Muito, muito melhor. Interessante vocês falarem sobre a questão da desconstrução que os pais precisam fazer quando os filhos chegam em casa da escola. Eu lembro do segundo episódio do nosso podcast, quando eu conversei com o professor Rafael Nascimento. Ele é um ex-professor da rede pública de ensino e ele pediu para sair da escola, né? Ele se demitiu da escola porque ele já não aguentava mais tanta corrupção e tantas coisas erradas que estavam se ensinando para os alunos. E uma das coisas que na nossa conversa ele falou foi exatamente isso, que às vezes os pais não têm a consciência de irem para o caderno dos seus filhos ou saberem conversar com seus filhos para saberem o que eles estão aprendendo na escola, de maneira a proteger os seus filhos. E ele até falou uma palavra que eu me lembro muito bem, ele falou que a omissão dos pais é muito grande, muitas vezes, nesses casos. Conversei também com outro pastor, o pastor Glauco Barreira, não sei se vocês o conhecem, ele é professor de Direito na UFC, e nós conversamos sobre família, nós tocamos sobre esta parte também da omissão dos pais, e ele também reforçou que, de fato, muitas vezes o que acontece é que os pais eles não têm tempo para observar e para instruir os seus filhos depois que eles chegam em casa. E aqui eu quero trazer a segunda pergunta para vocês diante dessa informação que foi reforçada aqui, né? Como é que vocês acham que os pais eles deveriam buscar, né, o que eles poderiam fazer para melhorar esse, abre aspas aqui, descaso quanto ao que os seus filhos estão aprendendo na escola? Hoje em dia, aqui, com a pandemia, né, muitas famílias, eu não sei se o senhor sabe, mas eu tenho um Instagram voltado para isso, para a educação domiciliar. Sim. E muitas famílias me procuram pedindo ajuda, principalmente nessa época de pandemia, né? Com a pandemia, as mães e os pais começaram a olhar os cadernos dos filhos. Isso foi bom. Nesse ponto, a pandemia foi um ponto positivo, né? Na questão da educação. Os pais começaram a observar como eram as aulas dos filhos, o que os filhos estavam aprendendo, o que os professores estavam ensinando.
E eles viram um descaso total com a educação dos nossos filhos. Como existe uma militância nas escolas. E com isso, as mães passaram a buscar maneiras de fazer um homeschool parcial, digamos. Ensinar uma parte, o que a escola não supre, elas ensinam na parte da noite ou na parte da tarde. E esse é o ponto. É isso que os pais devem fazer. Caso você não tenha condição de praticar a educação domiciliar, o mínimo que você, como pai cristão, deve fazer é acompanhar o seu filho de perto, diariamente. Todos os dias, sentem, vejam o que foi visto na escola e tentem complementar. Complementem, às vezes tem a questão do estudo da história cronológica. Na escola, nós vemos a história totalmente solta. E agora, quando a gente começou a fazer o homeschool, a gente aprendeu a estudar a história de forma cronológica, caminhando com os fatos bíblicos. E é incrível você aprender história nessa, como é que eu posso dizer, dessa forma. Você consegue entender que na mesma época que houve aquele governo na China, estava tendo mais ou menos a época do êxodo, do povo saindo do Egito. E lá, até então você não conseguia fazer essa assimilação. E com o estudo da história cronológica você consegue. Então, é uma forma dos pais trabalharem em casa com os filhos. Peguem um livro de história, façam um estudo de história cronológica, estudando a Bíblia, estudando os fatos históricos da história do mundo. É uma forma de você estar fazendo essa desconstrução e colocando Deus como o centro da educação do seu filho. Inclusive, essa modalidade que ela citou, ela tem até nome. É o After School, né? Que é coisa do homeschool parcial. É o homeschool parcial, entendeu? Lá nos Estados Unidos tem vários tipos de homeschool parcial, né? Só que aqui no Brasil, até então, nós só temos a opção do After School. Porque como nós não temos ainda as escolas vinculadas diretamente com as famílias educadoras, nós não temos as outras opções como lá nos Estados Unidos é possível. E por que vocês optaram por essa modalidade de educação? Vou falar primeiro, porque foi eu que optei primeiro, né? Eu percebi, o nosso filho ele tem uma tendência muito grande para a área de exatas. E eu via uma curiosidade dele para a parte de matemática, até química mesmo, ele gosta muito de experimentos, e isso ele não iria ver na escola tão cedo. Seriam assuntos que só seriam abordados lá para o 5º ano, 6º ano. Aí eu comecei a trabalhar com ele em casa, desde 1 aninho e meio, 2 aninhos que eu já trabalhava com ele. Ele aprendeu a ler muito cedo, porque como ele era estimulado, ele aprendeu muito cedo. Ele tinha interesses na questão da matemática, ciências e histórias, e eu via que na escola ele não era suprido. Pelo contrário, ele entrou num processo de desaprendizado. Ele tinha preguiça de estudar, porque lá na escola, a tia, toda vez que ele ia levantar a mãozinha para falar alguma coisa, a tia mandava ele baixar a mãozinha. Aí ele tinha vergonha de perguntar, ou então de responder. E a gente começou a ver que estava prejudicando o desenvolvimento dele. Fomos na escola, tentamos conversar, foi uma conversa super estressante para mim, ele precisou meio que me acalmar um pouco, porque é muito estressante você provar que o seu filho... A criança sabe ler, a criança está naquele nível, ela pode ir um pouquinho além, mas a escola nivela por baixo. Se uma criança, por exemplo, 5 crianças sabem ler, mas uma não sabe, eles vão nivelar pelaquela criança que não sabe. Então, os 5 que sabem ler vão ter que ficar abaixo da linha de aprendizado dele. Mais ou menos aquilo que o irmão Bonifácio me falou um tempo atrás, quando estávamos aqui em casa conversando, né? Nivelam por baixo o nível dos alunos. Não, e ainda tem... Desculpa lhe interromper. Não, e ainda tem o pior, que, na minha opinião, é o que a gente falou um pouquinho antes. Essa questão de tentar desconstruir essas doutrinas mundanas que eles aprendem, mesmo que indiretamente na escola. Desde a mais tenra idade, eles pequenininhos, 3 aninhos, músicas do mundo, músicas da Anitta. Qual a necessidade de uma criança de 3 anos aprender uma música da Anitta na educação física? Não tem necessidade. E a gente começou a abrir os olhos para esses pontos, sabe? Educação física, danças sensuais para crianças de 3 anos, folclore. São coisas que a gente não via necessidade como pais cristãos de estar abordando com os nossos filhos, pelo menos naquela idade. Aí a gente acabou optando, Deus abriu meus olhos primeiro, né? Eu comecei a orar, realmente comecei a ler, a estudar, e eu via que era a melhor saída para o nosso filho, no caso, os nossos filhos, né? E aos poucos eu ia bombardeando ele de informação, leituras, falando exemplos, mostrando vídeos,
E Deus foi trabalhando no coração dele. Uhum. E quando eu vi, acho que hoje em dia ele está mais apaixonado do que eu pela educação domiciliar. Não, e eu vi principalmente porque através do homeschooling a gente pode, como ela falou, né, a gente pode estar sempre fazendo um paralelo entre, por exemplo, o Heitor ele vai ter acesso à teoria, por exemplo, da evolução, mas ele vai saber que aquilo não é o correto, aquilo é uma teoria. O que realmente aconteceu é que um Deus, Criador, Todo-Poderoso, Criativo, criou tudo e na Bíblia foi registrado. Mas ele vai ter acesso às duas informações, mas eu vou ter a oportunidade como diretor, professora, a gente vai ter a oportunidade de dizer para ele que é uma teoria, né? Que é uma teoria não é. que ele tem que saber, mas que o correto é aquilo. Uhum. Isso é muito importante para nós que somos cristãos. É uma educação cristocêntrica, né? Onde Deus é o centro de tudo. É o centro. Você vai aprender matemática, você pode aprender sobre Deus. Você vai aprender agora, a gente estava estudando sobre as constelações. A gente foi lá para o livro de Jó, onde é citada a constelação da Ursa Maior. Aí o Heitor ficou maravilhado de saber que naquela época, a mesma constelação de lá é a que nós estamos vendo aqui hoje. Então, por que não fazer esse paralelo com a Bíblia? A gente vai estudar química, agora eu fiz um materialzinho de química para as crianças, aí eu peguei vários textos bíblicos onde é usado produtos naturais na Bíblia, como perfumes, como essências, para purificação. Tudo isso é o que a química estuda hoje em dia, só que na Bíblia já tem. Se a gente for estudar também a educação à distância, né? O que Paulo fez? Paulo nada mais fazia do que escrever cartas, né? Era um tipo de educação à distância. E enviava para aquelas igrejas. Ele estava instruindo, educando, ensinando aqueles irmãos através de cartas. É uma educação à distância. Sim. Então, tudo que nós vamos aprender, antes de tudo, a gente encontra na Bíblia. A Bíblia é atual. Isso aí é irrefutável. Eu acho que isso entra na nossa próxima pergunta, né? Quais são as vantagens de se fazer homeschool? Vocês citaram várias coisas fascinantes aí. Você acabou de responder. Que eu fiquei aqui extasiado com todas essas. Eu jamais teria essa perspectiva que vocês acabaram de falar, né? A química nos perfumes, nas essências, nas purificações, Paulo ensinando as igrejas através de cartas, e Jó, né? Através das constelações. Tem muita coisa. Fala dos zodíacos, a Bíblia, fala de muita coisa. Dinossauros relógio também. Relógio do sol. Rapaz, e aqui eu admito para vocês que eu estou aqui assim feliz por estar escutando isso e feliz por também estar gravando com vocês, podendo jogar para o máximo de pessoas possível isso, porque tendo essa perspectiva, as pessoas vão começar a pensar melhor em como ajudar os seus filhos a aprenderem, a sincronizarem o aprendizado, tanto da escola quanto da Bíblia, porque é como vocês falaram, o homeschool, né, trabalhado da forma correta pelos pais cristãos, dão essa perspectiva aos alunos, trazendo os eventos históricos bíblicos junto com os eventos históricos do mundo afora, que é uma das coisas que a escola não faz. Uma das coisas que a escola faz é excluir Deus da jogada. Tem livros de ciência, livros de química, livros de matemática, mas todos eles sem Deus. E é uma das coisas que o professor me falou, uma das coisas que o ensino público, no geral, faz é excluir Deus de toda a jogada e colocar ideologias e ensinos que vão contra Deus. Exatamente. E isso é fantástico, essas vantagens para os filhos, para os nossos filhos, é fascinante, porque eles vão vão crescer sabendo que há um Deus por detrás de todas essas coisas que eles estão aprendendo. Não é algo do acaso, não é Deus colocando no homem essa inteligência de produzir essas coisas. Isso é fabuloso. Vocês querem complementar mais alguma coisa sobre essas vantagens? Não, e ao contrário do que as pessoas que não conhecem o homeschool tentam pregar, é que as crianças educadas através do homeschool são alienadas. Pelo contrário, elas não são alienadas. Elas têm um conhecimento muito mais amplo, porque, como você falou, eles tiram Deus da jogada. E nós incluímos mais conhecimento ainda. Nós ensinamos sobre Deus
e também sobre as teorias do mundo. Então, eles têm um conhecimento muito mais amplo, eles têm uma linha de raciocínio muito mais ampla do que crianças educadas no ensino normal. Tem um livro que eu li, que eu gosto muito, antes de começar a educação domiciliar, né? Que é Ensinando o Trivium 1. E uma das falas dela é que ela diz que não há educação sem referência a Deus. E não existe educação sem referência a Deus, não existe. Existe militância, né? Você parar para pensar o que a escola está formando hoje em dia. A gente está formando militantes, infelizmente. E já na educação domiciliar, a gente pode lutar contra essa militância e realmente fazer uma educação verdadeira. Nesses dias não, uns meses atrás, né? Como a gente estuda história cronológica, o Heitor estudou que Abraão veio da cidade de Ur, localizada lá na Mesopotâmia, né? Aí uma vez a gente estava lendo a Bíblia no nosso devocional, quando ele viu a palavra Ur, foi tipo um clique na cabeça dele, ele imediatamente relacionou mamãe a cidade que Abraão morava lá na Mesopotâmia. Aí ele já foi falando dos rios que banhavam a Mesopotâmia e lembrou de cada coisa que eu não sabia que ele tinha memorizado tudo aquilo. E isso só nos é proporcionado por conta dessa educação personalizada, né? Que, querendo ou não, quando a gente senta com o nosso filho e estuda, pega aquela literatura, vai para os mapas, vai para a Bíblia, é uma educação muito rica, é algo que nós nunca tivemos a oportunidade de estudarmos, né? História, eu não gostava de história, e agora eu me vejo apaixonada pela história, porque a Bíblia, ela se comprova. A Bíblia, como o Boni falou, ela é muito atual. A Bíblia interpreta a Bíblia. Isso. E quanto mais eles tentam dizer que é mentira e que não é verdade, você vê que a Bíblia vem se confirmando. A palavra de Deus, ela vem se confirmando ano após ano. E isso é muito, muito legal. Assim, é realmente apaixonante de estudar com a criança e ver esse maravilhamento deles, sabe? Nossa, eu estou aqui fascinado. Eu queria ter essa oportunidade na idade do Heitor e na idade de outras crianças. Nós também, nós gostaríamos. Não é doido. Agora, a gente sabe que o homeschool aqui no Brasil ainda é recente, tá? Ainda está chegando, tem todo um processo ainda pela frente para ser legalizado, todas essas coisas. E vocês citaram os Estados Unidos, utiliza esse método de ensino, se assim eu posso dizer. Na verdade, são mais de 60 países. Mas isso seria a próxima pergunta. Outros países, além dos Estados Unidos, utilizam esse método? Sim, são mais de 60 países, né? O que a gente tem mais acesso é por conta mais dos filmes hollywoodianos, né? A gente nunca tem acesso, e isso é proposital, principalmente aqui no Brasil, ao homeschool de uma forma positiva. A gente vê nos filmes, fanáticos religiosos, né? Ensinando os filhos em casa. Ensinando os filhos em casa. Ou então algum filme que uma criança totalmente alienada saiu do ensino em casa, aí foi para a escola, aí ela abriu os horizontes, sempre aquela coisa de Hollywood, né? Sim. É por isso que a gente normalmente liga o homeschool mais aos Estados Unidos. Mas tem mais de 60 países, né? Tu lembra de quais? Estados Unidos, Canadá, Portugal, México, Chile. São muitos países que adotam o homeschool. E aqui no Brasil, tem alguma pergunta? Pode dizer, pastor. Não, eu ia perguntar se todos eles seguem o mesmo padrão, ou se há algumas diferenças que podem se complementando, ou se eles seguem um padrão só. Não, são muitas abordagens. São várias, se eu não me engano, depois eu vou ver os valores, mas são muitas abordagens diferentes. Tem Montessori, Charlotte Mason, são várias abordagens diferentes. Então, cada país e cada pai, né, pai e mãe, vão optar por uma abordagem diferente. Aqui no Brasil, a gente pensa até que é novo, mas desde a década, acho que 1994, foi a primeira PL que foi sugerida para a educação domiciliar. Só que foi sendo... iam empurrando com a barriga, né, como fala? Vai empurrando. Não é do interesse deles. Não é. E, atualmente, é o momento que nós estamos mais otimistas, porque vem andando a passos largos, tem alguns políticos que estão interessados na pauta, tem alguns estados que já estão bem avançados na questão da regulamentação. Então, nós acreditamos que possa ser legalizado nos próximos anos, né? Que a gente possa ter uma regulamentação que nos proteja, né? Sim. Agora, me diga uma coisa, vocês indicariam o homeschool para as famílias cristãs? Sim. Mas não para todas. A gente tem que ter consciência que o homeschool não é para todo mundo. Porque é como a gente estava conversando aqui, é um trabalho muito grande, é um trabalho árduo. Então, você tem que realmente abraçar
a educação do seu filho como realmente um trabalho mesmo, porque eu deixei de trabalhar fora, mas eu trabalho muito mais em casa. Eu trabalho muito mais. E principalmente o homem tem que mudar a sua mentalidade, porque nós percebemos que mesmo dentro das igrejas, tem homens que ainda têm aquela mentalidade, chega do trabalho, eu estou cansado, não venha me perturbar, não vem. Mas não pode ser assim. É um trabalho em conjunto. Se os dois não estiverem focados, não estiverem juntos nessa empreitada, não vai dar certo. Então, se o homem não fechar junto com a sua esposa, ele não for um verdadeiro líder, um verdadeiro sacerdote, dentro do seu lar, um verdadeiro diretor que está conduzindo as coisas da forma como Deus quer, não vai dar certo. Então, é por isso que a gente diz, e como a minha esposa acabou de falar, não é para todo mundo. Não é para todo mundo por conta desses e de N motivos. Né? Muitas pessoas acham que só quem faz a educação domiciliar é rico, e na verdade não é. A educação domiciliar não tem nada a ver com questão de condições financeiras. Hoje em dia, com a internet, tem muitos materiais gratuitos, muitos materiais bons mesmo que você pode encontrar. A questão de ter materiais em inglês também não é um empecilho, você pode traduzir esse material. Hoje em dia, com a utilização da internet, ficou muito mais fácil a tradução, né? Então, não é empecilho. Você pode sim fazer a educação domiciliar, mesmo não tendo condições financeiras elevadas. Isso é super possível. Basta você ter força de vontade. Se você realmente querer trabalhar arduamente, todos os dias, no planejamento, na execução daquele planejamento, você vai conseguir. Só que aquela coisa, não é trabalho para preguiçoso, não, porque dá muito trabalho. Foi o que eu escutei uma vez de uma irmã. Eles visitaram aqui a congregação e aí conversa vai, conversa vem. Ela falou que fazia o homeschool. E uma das coisas que ela disse para quem tinha perguntado a ela é que não é trabalho para preguiçoso. É muito trabalho e se você não for esforçado, você não vai fazer. Então, é melhor mandar para a escola porque você não vai dar conta, você vai prejudicar o seu filho e vai desandar tudo. Agora, vocês disseram que não é para todos, né? Vocês não indicam para todos. Agora, pensando em algumas famílias que gostariam de ter homeschool em casa, que gostariam de ter o ensino domiciliar em casa, no entanto, não tem tempo para fazê-lo. O que vocês indicariam para essas pessoas fazerem? Qual o rumo, qual o caminho que vocês indicariam para elas tomarem? O homeschooling parcial, né? Você começa pelo homeschooling parcial, até para testar se realmente é para a sua família, se você vai conseguir fazer de uma forma que você não se cobre tanto, porque nós mulheres, nós temos uma mania de nos cobrarmos, nos compararmos, e acaba virando algo muito sofrido, né? Prejudicial até para a nossa vida cristã. Então, o homeschooling parcial vai lhe dar essa oportunidade de você testar se realmente aquilo é para a sua família. Então, comece testando. Seu filho vai para a escola, chega, separa um assunto que ele gosta, algum animal, digamos que seu filho goste muito de besouros. Você vai pegar, vai estudar tudo sobre o besouro, a família do besouro, vai fazer o estudo da anatomia do besouro naquele horário que seu filho não está na escola. E dessa forma você vai trabalhando com ele assuntos à parte do currículo escolar. E você vai vendo se realmente vai ser um bom caminho para vocês seguirem e se vocês conseguem dar continuidade partindo para o homeschooling integral. É como se fosse um treinamento, sabe? Eu acho que o homeschooling parcial, geralmente a maioria das famílias que começam o parcial acabam se apaixonando e optam pelo integral. E já que nós estamos falando de casais crentes, é muito bom, aliás, é fundamental e primordial que comece orando. Você vê que aqui começou com oração. Ela começou orando para que Deus me transformasse. Então, comece orando, peça a Deus que lhe dê capacitação, peça a Deus que lhe ajude nessa empreitada. Porque com Deus, tudo dá certo. E sem Deus, nada dá certo. Então, primeiramente, começa a orar, começa a pedir a Deus, que aí Deus vai mostrando o caminho, Deus vai abrindo as portas, entendeu? Vai capacitando e vai conduzindo. Vocês falaram aí de capacitação, né? Obviamente que Deus capacita e dá sabedoria a todos aqueles que pedem a Ele. Para a mãe ou para o pai ensinarem os seus filhos em casa, terem um bom aproveitamento, ensinando os seus filhos dentro de casa, eles precisam ser formados ou
o pai que não é formado, a mãe que não tem pedagogia, mas tem outra área, ou até mesmo não é formado em nenhuma área, eles têm capacidade de ensinar os seus filhos? Sim. Nos Estados Unidos, só é obrigatório o pai ter o ensino médio. Então, aqui no Brasil, nas PLs que estão rolando, eles querem obrigar um dos tutores ter um curso superior. Mas nós não temos ainda essa PL aprovada. Então, por enquanto, pessoas que estão fazendo o homeschooling, a maioria dos pais não tem ensino superior, só tem realmente ensino médio. Porque se você parar para pensar, o que é que você está ensinando seu filho? O que você está ensinando para ele, você já aprendeu. Não é? Não é isso? Você tem que fazer a graduação para ensinar no ensino médio. Você tem que... Muitas vezes, quando eu dava aula nas escolas, tinha professores de química que não eram formados, que só tinham ensino médio. Vários professores. Esses professores, eles não estavam lá ensinando, eles não eram capacitados. Então, por que uma mãe e um pai não é capacitado para ensinar o seu filho, né? Inclusive em cursinho pré-vestibular. Professores sem graduação ensinando aos alunos para passar no vestibular, né? Então, isso aí realmente não deve ser um pré-requisito. Não é um demérito. Mas não só é um empecilho. Não é um empecilho. Mas a gente aconselha para os nossos amigos, sempre que nós temos algum amigo que não tem ensino superior, a gente fala assim, vá atrás, meu irmão, corra, faça aqueles cursos de 2 anos, para caso venha a ser regulamentado e seja um item obrigatório, você já está lá com seu diploma. Então, na dúvida, corra atrás, faça um EAD, vá atrás de um diploma de nível superior, porque pode ser um empecilho futuramente. Não é agora, mas futuramente pode vir a ser. Mas pode ser qualquer curso ou tem que ser um curso específico em pedagogia, licenciatura ou na área de... De acordo com a PL, não. Basta ser graduado. Graduado. Certo. Até porque quando a gente faz homeschooling, você não é obrigado a saber tudo. Digamos que você não sabe muito bem física e seu filho está no ensino médio, na idade do ensino médio, né? Tipo, 15 anos, você pode contratar um tutor, você pode contratar um professor particular, esse professor vai vir na sua casa, ou até mesmo online, e vai ensinar o seu filho aquela disciplina que você tem uma dúvida, que você não domina muito bem. Então, quando a gente fala de homeschooling, não é somente os pais que vão ensinar os filhos até a idade do ensino médio. Não, você pode contratar tutores, professores de música. De inglês, por exemplo. Isso. Isso aí não é um empecilho de forma alguma. Então, não é algo fechado só para os pais. Os pais, eles têm outros caminhos para ensinar os seus filhos dentro de casa. Isso. Tem pais que contrata professor de arte, tem vários tipos de profissionais que podem lhe ajudar no ensino domiciliar. Isso não é algo exclusivo para os pais, né? Nós somos facilitadores. Chega uma hora que, se você conversar com famílias que têm filhos maiores, tem uma hora que eles já estão caminhando para o autodidatismo, ou seja, eles já não precisam mais nem dos pais para aprender. Basta eles terem livros, informações, eles já aprendem só. É uma das vantagens do homeschooling. As crianças, elas se tornam autodidatas. Crianças com 8, 9 anos, elas já conseguem fazer pesquisas e estudarem sozinhas. Porque elas sabem estudar, diferente da escola. Na escola, a gente aprende a decorar para fazer uma prova, a gente leva uma topada e esqueceu tudo. É diferente. Uma criança que ela é ensinada a aprender, a estudar da forma correta, ela praticamente fica autônoma. O Heitor, ele vai fazer 7 aninhos agora. Às vezes, quando eu estou com a Helena tem uma demanda maior, eu deixo ele sozinho. Ele faz a lição de matemática, de português sozinho, depois eu só vou corrigir. E ele tem 7 anos. Aí você imagina uma criança que foi educada em casa com 9 anos. Ela já estuda muitas coisas sozinhas. Os pais só vão realmente dar aquele auxílio e estudar alguma coisa nova, algum assunto mais complicado. Mas, na maior parte do tempo, a criança ela vai criando um autodidatismo. Tem crianças que aprendem idiomas sozinhas. Latim, grego, crianças que foram educadas em casa e que aprenderam idiomas sozinhas. Com o tempo, a gente deixa de ser professores e passamos a ser só facilitadores. Facilitadores para eles adquirirem novos conhecimentos. Isso aí é natural e é o que normalmente ocorre. E é o que os professores deveriam ser também, né? Facilitadores. Sim. Só que, querendo ou não, no nosso modelo escolar atual, apesar deles pregarem tanto que as crianças têm que ser autônomas, mas a gente não vê isso. A gente vê um professor que escreve no quadro, a criança escreve no caderno, depois o professor apaga e faz um questionário de perguntas e respostas. E a criança tem que responder igual como o professor quer que ela responda. Isso não é ser um facilitador, né? Pelo contrário, você está complicando e, de uma certa forma, acabando com a imaginação daquela criança. Verdade.
Agora, vamos falar um pouco das crianças que estudam em casa. Elas aprendem o mesmo conteúdo que as crianças que estudam no colégio convencional aprendem? Ou são matérias diferentes? Eu sei que vocês falaram um pouco sobre isso no início, mas como é que é o currículo tanto do ensino domiciliar quanto o ensino convencional? Eles são iguais? Eles divergem um pouco? Como é que é? Um aprende a mesma coisa que o outro? Como é que funciona essa parte? Tem diversas abordagens, né? Tem a abordagem tradicional, que é quando o pai pega um currículo pronto, um currículo escolar, e vai aplicar aquele currículo em casa. Geralmente, quem faz essa abordagem mais tradicional são famílias que estão iniciando o homeschooling agora. Como elas estão iniciando, elas têm segurança de fazer o seu próprio planejamento. Então, elas compram ou pegam mesmo gratuitamente um planejamento escolar e aplicam em casa. É chamado da abordagem tradicional, né? Tem famílias que seguem a educação clássica cristã, que é o nosso caso. Nós seguimos ela como nossa espinha dorsal. Não que nós só trabalhamos com a educação clássica aqui. Não, a gente pincela algumas coisinhas de outras metodologias. Mas a nossa espinha dorsal é a educação clássica cristã. A educação clássica cristã, ela é baseada no trivium, que são 3 fases, onde o jovem tem diferentes fases de aprendizado, que é a fase gramatical, que é como se a criança fosse uma esponjinha, ela absorve várias informações. Depois tem a fase dialética, que é quando a criança já entra naquela fase de pré-adolescência, que ela começa a se questionar, ela não só recebe mais aquele conteúdo, mas ela começa a questionar, né? E depois a retórica, que a criança ela já vai conseguir construir discursos prontos. E é isso que nós seguimos, né? Nós somos matriculados num currículo que é o Classical Conversations, que é um currículo de educação clássica cristã. Então, é baseado no trivium, né? Esses 3 pilares. Uhum. Depois tem Montessori, tem famílias que seguem o Montessori, que é muitas atividades lúdicas, a criança ela vai ser mais independente, ela vai pegar aquele brinquedo e ela vai aprender sobre aquele brinquedo, digamos, o sistema solar. A mãe compra um brinquedinho de madeira e a criança ela vai brincando, montando, e ela vai aprender praticamente sozinha. O pai ele não vai interferir muito nessa dinâmica de aprendizado. Tem o unschooling, que é como se fosse ausência de metodologia. Vai ser os interesses da criança. Então, como a gente está vendo aqui, são várias abordagens. Cada família vai escolher a melhor que se adequa à sua família e vai adaptar para o seu lar. E também tem o eclético, que é um pouquinho de cada, né? Pega um pouquinho da educação clássica, pega um pouquinho da Charlotte Mason, pega um pouquinho do Montessori e monta o seu próprio currículo. Então, essa escolha, tudo depende do contexto da família. Isso. Então, nem todas as famílias vão escolher o mesmo currículo ou a mesma grade, mas elas vão olhar para a sua necessidade, para o seu contexto familiar e dependendo desse contexto, eles escolhem qual melhor se adequa a eles. É assim. É muito pessoal, porque cada criança tem famílias que seguem a educação clássica cristã com um filho e com outro filho já vão para a abordagem da Charlotte Mason. Porque cada criança é única, cada criança tem uma forma de aprender diferente. E é isso que os pais têm que estar sensíveis, né? O perfil do seu filho, como é a melhor maneira do seu filho aprender. Então, tem essa possibilidade também. Não fechar, por exemplo, eu escolho uma grade curricular para minha filha, e para o meu próximo filho eu posso modificar, posso trazer outra porque ele não se adequou ou porque eu acho melhor, uma método melhor para ele aprender. É isso? Não é algo fechado. Não, não. Não. É muito pessoal. Isso. É muito personalizado. Cada ensino de cada filho é diferente. A gente vê, por exemplo, o Heitor, ele é mais calmão, mais concentrado. A Helena já é mais elétrica, ela já é mais ativa. Então, a Jaque já usa, ela já não está conseguindo usar tanto a mesma metodologia que ela utilizava com o Heitor. Ela já utiliza... Tem que modificar. Já está tendo criatividade e já buscando outras atividades para poder entreter a Helena, para poder prender a atenção dela, entendeu? Porque é diferente, são temperamentos diferentes. Tem crianças que elas conseguem memorizar, elas sentam, a mãe fica repetindo, e a criança consegue memorizar facilmente. Tem crianças, desculpa, pastor, tem crianças que precisam se movimentar na hora do estudo. Tem criança que, para aprender uma sequência, ela precisa pular, ela precisa dar murrinho, ela precisa cantar. Então, cada criança tem uma forma de aprendizado diferente.
E é isso que é uma das vantagens que a gente falou anteriormente na educação domiciliar, né? Porque, querendo ou não, quando você coloca 15 crianças, vou botar pouca, né? 15 crianças numa sala de aula, o professor ele não tem como olhar individualmente Uhum. para cada criança e para as necessidades de cada criança. Já um pai consegue fazer isso. Um pai Sim, consegue saber qual a maneira que aquele filho vai aprender mais. Que método eu posso utilizar com o Heitor, que ele vai, tipo assim, ele vai se apaixonar por aquela abordagem e vai ter gosto de estudar aquela disciplina. Então, é isso que a educação clássica nos traz, né? Essa liberdade. Liberdade de escolha de método, de metodologia, liberdade de escolha de currículo, liberdade de escolha de mesclar diferentes currículos. É essa liberdade que nós buscamos. agora pensando nessa liberdade de escolher o que os filhos vão aprender, a liberdade de usar os métodos que nós achamos melhor aos nossos contextos familiares. O que a legislação tem a dizer sobre esse tema? A nossa legislação. No caso, atualmente, a nossa legislação, ela prevê que a educação dos filhos é responsabilidade mista, é do Estado e da família. Entendeu? Ele não deixa totalmente livre. Mas, em compensação... Não é inconstitucional, né? Em compensação, não há nada contra, não há nada que impeça o ensino domiciliar. Só não há Uma uma regulamentação. regulamentação. Não há Até para nada não se fora da proteger, lei né? fazer isso. Não há. É tanto que não, assim, aqui no Brasil existem algumas famílias que foram denunciadas por escolas. Uhum. Mas qual é a pena? Matricular a criança na escola. Porque não é um crime, não é inconstitucional. O STF já falou que não é inconstitucional. Só que nós não temos uma regulamentação, nós não temos uma lei para nos proteger nem nos guiar, entendeu? E o que É isso que precisa nós estamos... para regulamentar o homeschool no nosso país? Vontade política. Porque aqui no Brasil é um dos poucos países que politizaram o homeschooling. Nos outros países, tem famílias que são da esquerda, tem famílias que são da direita, fazendo, inclusive aqui no Brasil, existem famílias que são filiadas a partidos de esquerda fazendo homeschooling. Só que, na verdade, aconteceu uma politização nessa pauta que fica impedindo de caminhar os processos. Dá um passo para frente, aí vem aqueles políticos, vão e anulam aquela PL. Aí a gente está nessa luta, né? Eles ficam dizendo que o homeschool é uma pauta da direita, mas Na verdade, não é. não tem nada a ver. Tem gente que é filiado à ANED, que a ANED é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. E tem pessoas que são da esquerda, filiadas à parte de esquerda, que estão associadas à ANED. E não é algo também só dos evangélicos. Por exemplo, tem católicos, tem pessoas que não têm religião alguma, tem evangélicos. Então, o homeschool ele não tem esse viés partidário ou político. Mas aqui no Brasil... Né, eles criaram, né? Como Eles em todas as pautas, tudo no Brasil é politizado. Isso, tudo. Aí o que eles dizem? Que é coisa de fundamentalista doente, fanático, coisa de aí acaba... crente, essa coisa, né? Essa coisa toda. Eu lembro agora, vocês devem ter ouvido falar nessa informação, saiu até no jornal essa notícia. Uma garota que estudou a vida toda em homeschool, fez a prova, acho que o pré-vestibular, ou vestibular, para não me lembro agora se foi para engenharia ou direito, agora não me lembro, e ela conseguiu passar. Como? Era um curso bem concorrido. Isso, bem concorrido. E ela passou, se eu não me engano, em 5º lugar. Aí, quando ela foi se matricular na faculdade, na universidade, não deixaram, porque ela não tinha um currículo escolar convencional. Não tinha nenhum papel que comprovasse. Exatamente. Mas ela passou das melhores naquela prova. E quais, além desses problemas, aonde os alunos de homeschool podem enfrentar lá na frente quando entrarem na universidade, não terem currículo convencional escolar, quais outros problemas que os alunos de homeschool podem enfrentar ou enfrentam diariamente ou futuramente na sociedade? Atualmente, como é que as famílias educadoras fazem? As crianças, quando elas estão em fase já para terminar o ensino médio, elas fazem a prova do... Qual é o nome, amor? Enseja? Enseja, isso mesmo. Aí elas recebem um papel que ela está apta a cursar um curso superior. Pronto. O problema da Elisa foi porque ela não, na verdade, ela não fazia o homeschooling, não era uma educação domiciliar
propriamente dita. Ela ia para a escola, só que ela percebeu que ela perdia 5 horas do dia dela ouvindo as mesmas coisas. Ela não podia ler um livro, ela não podia estudar outras coisas do interesse dela. Aí ela pediu à mãe dela para deixar de ir para a escola. E a mãe aprovou. Tudo bem, minha filha, você fica estudando em casa. E ela, totalmente autodidata, ficou estudando sozinha e conseguiu passar numa colocação tão alta. Se ela tivesse feito o ensejo, tivesse recebido esse certificado, não teria tido problema nenhum. O problema foi que ela fez a prova sem esse certificado. Aí politizou, né? Acabou que virou Sim. novamente para o lado político e ela acabou que ela não conseguiu aquela vaga, porque ela não tinha realmente esse papel. No Brasil não é tudo assim, né? Basta um papel. Uhum. Aquele papel vai lhe dizer se você é apto ou não, não importa a nota que ela tirou lá na prova do vestibular. Você vê que tanto faz um aluno estudar no melhor colégio que houver no estado, ou ele fazer o supletivo, É o tanto mesmo faz. papel, é o mesmo diploma. peso para ele poder fazer um vestibular, e ele pode passar em medicina, direito, seja lá qual curso. Tanto faz. Então, se isso pode, então as famílias homeschooling também pode se apropriar dessa prerrogativa. Desde 94 as famílias fazem isso. Elas colocam as crianças no finalzinho do ensino médio, fazem essa prova e recebem Aí tem o certificado. o bendito papel, né? Para poder fazer o vestibular. Agora, além desses problemas, outros tipos de problema, como preconceito, como distanciamento social de outras famílias, qual é o maior problema daqueles que praticam o homeschool? Vocês acham que pode ser o maior problema? Eu acho que tem pessoas que enfrentam muitos problemas na própria família. Tem pessoas que a família não concorda, e é tanto que, de acordo com a ANED, a maioria das denúncias vem da própria família. Tipo, um tio que não concorda que aquela criança fique estudando em casa porque ela não vai se socializar, porque é isso que eles pregam, né? Que não existe socialização. A criança dentro de casa é como se ela estivesse numa prisão, quando, na verdade, é totalmente o contrário. Então, os problemas que a família educadora pode enfrentar é esse, preconceito dentro da sua própria casa, né? Por alguns familiares, denúncias da antiga escola, denúncia de algum vizinho, mas na questão mesmo da socialização, não. Pelo contrário, as crianças que são educadas em casa, elas falam muito. Elas são conversadoras demais. Assim, você chegar perto de uma criança que faz educação domiciliar, você fica bobo, assim, com a capacidade que ele tem de dialogar. Não, e a socialização é bem mais completa, porque a criança ela não tem só a socialização com crianças da mesma idade, são crianças de diversas idades. Nós temos encontros regulares com outras famílias e onde elas se divertem, elas conversam, elas dialogam sobre vários assuntos, fazem atividades juntas. Então, assim, a socialização é muito mais completa do que ela teria numa escola. Na escola, se você observar, as crianças são colocadas numa sala com todas as crianças da mesma idade. Que tipo de socialização é essa que você só tem crianças iguais? Aí, na hora do recreio, soltam as crianças ali todas juntas, mas elas vão brincar com as crianças das outras salas? Não vão. Elas vão brincar com os amiguinhos da mesma idade. Já na educação domiciliar, não. A gente fundou um grupo de pais educadores que tem crianças de 2 anos a crianças de 8 anos. Olha a diferença. E todas elas na mesma sala, aprendendo o mesmo conteúdo, conversando, brincando, se divertindo, e crianças de diferentes faixas etárias. Então, a socialização é muito mais intensa. Ela realmente é uma socialização, né? Eu me lembro que quando eu estudava, quando eu era guri, pequeno, eu costumava brincar com os meus colegas da mesma idade. E quando eu ia me aventurar a tentar brincar, jogar bola com os maiores, eu levava a surra deles. Eles não gostavam que os pequenos se juntassem a eles para brincar. Então, de fato, o que vocês têm falado... Invadindo o espaço deles. Exatamente. E eu apanhei bastante na escola desses maiores, tá? Então... Eu também. Então, o que vocês falam sobre a socialização é que não tem nenhum problema. Elas vão se socializar com todo tipo de crianças de todas as faixas etárias possível que estiver ao redor delas. Né? Adulto, criança, adolescente. Isso é. A gente passa a passear muito mais, passeios... Excursões. Isso. Né? Museus, eu nunca fui em tantos museus como a gente está indo nos últimos anos. Porque a gente percebe que quando a gente vai no museu, o Heitor consegue aprender vários assuntos apenas naquele local. Então, a criança educada em casa, ela vai mais para parques, ela frequenta museus, bibliotecas, ela tem passeios semanais com aquelas criancinhas do grupo de famílias educadoras.
Então, a socialização ela é muito mais intensa e diária, né? Agora, deixa eu me perguntar uma coisa. Tá? Falamos aqui das vantagens, falamos da regulamentação, da legislação. Agora, uma das coisas que é importante a gente tocar é os perigos, né? Eu não sei se vocês podem dizer se há perigos na questão do ensino domiciliar, se existe, de fato, perigos ou não. Eu digo isso, eu pergunto isso porque, como nós sabemos, assim como na escola convencional, como há diferentes, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, diferentes alunos que aprendem mais do que outros e ficam outros que ficam aquém daquilo que precisam estar diante dos outros alunos. E pelo que eu tenho ouvido aqui de vocês, é que o aluno de homeschool ele tem o privilégio, né, de aprender mais, né, mais conteúdos do que aqueles que estão na escola convencional. Existe algum perigo de os próprios alunos, das próprias crianças, quando forem crescendo mais um pouco, terem esse senso de superioridade, de colocar na mente, eu sei mais do que aquele lá que estuda no colégio convencional, que eu estudei em casa, eu estudei com homeschool. A minha pergunta é mais direcionada para isso, né? Existe esse perigo ou outros perigos para os alunos de homeschool? Como nós somos pecadores, né? Todos nós, nossos filhos também, com certeza existe esse perigo. Mas cabe a nós, como tutores, trabalhar o coração das nossas crianças também. Né? Nós temos que dizer... Pedir a Deus para nos mostrar os pecados deles, né? Pedir orientação a Deus, que Ele vai nos capacitar. E, aos poucos, a gente vai percebendo que realmente tem. Mas isso não é natural só dos nossos filhos, não só dos homens. E qualquer criança está sujeita a isso, mas nós temos uma responsabilidade muito maior de cuidar do coração das nossas crianças, de guiá-los no caminho correto e de repreender esse tipo de atitude. Isso não é bom, isso não é saudável e não vem de Deus. Então, isso é uma responsabilidade dos pais. Nós somos responsáveis pela formação do caráter e por guiar os nossos filhos no caminho correto onde ele deve andar, né? Como diz em Provérbios 22. Então, isso vai ocorrer? Com certeza pode ocorrer. Mas nós, como pais, não podemos fechar os olhos para isso, nem nos orgulhar desse tipo de coisa. Meu filho é mais inteligente, o meu filho é isso, é aquilo. Não, isso é errado. Você, como pai, você deve podar esse tipo de coisa. Não deve incentivar, entendeu? O seu filho, ele tem que ser principalmente e primordialmente um servo de Deus. E não é assim que um servo de Deus deve agir. E até porque o conhecimento, ele vem de Deus. Sim. Se ele sabe aquilo ali, quem foi que deu aquele conhecimento a ele? Quem foi que possibilitou ele chegar naquele conhecimento? É Deus. E então, antes de tudo, tem que vir a humildade, tem que vir o reconhecimento que Deus que está à frente de todo e qualquer conhecimento, né? Então, realmente, vem dos pais essa sensibilidade de olhar o pecado do filho e tratar o pecado do filho. Isso aí é uma desvantagem, mas, por exemplo, em alguns países, já que você está falando nesse assunto, em alguns países, eles dão mais valor, ou seja, eles procuram, priorizam as vagas nas suas empresas, nas suas grandes empresas, eles procuram mais alunos que são educados em casa, porque eles percebem que eles têm um senso de responsabilidade. Isso, eles também têm, normalmente, eles fizeram até em várias pesquisas que a gente andou lendo, de 15% a 30%, eles têm um grau de aprendizado maior, de 15% a 30% nesses alunos educados em casa, do que na escola normal. Isso são pesquisas, não somos nós que estamos dizendo que os alunos aprendem mais. Mas isso são pesquisas, é comprovado, e as empresas em países de primeiro mundo percebem isso e buscam esses profissionais, esses alunos que foram educados em casa. E não é porque são crianças excepcionais. Às vezes a gente vê que muitas pessoas veem o trabalho das famílias educadoras com as suas crianças e acham que elas são superdotadas, e na verdade não. É apenas realmente uma atenção maior que aquele pai está dando para aquele filho. Que a partir do momento que você trabalha com seu filho individualmente, você está trabalhando os interesses dele.
Então, você está dando a oportunidade dele avançar e dele aprender um pouco mais aquele conhecimento que ele gosta tanto. Porque, por exemplo, se seu filho ele tem uma aptidão maior para a física, que o Heitor gosta muito da mesma área do meu marido, né? Eu vou esperar ele até a idade tal para ele ver isso, ou eu posso ir adiantando. Meu marido pode ir ensinando alguma coisinha de eletricidade para ele? Pode, né? Então, é isso que a educação domiciliar traz. É essa oportunidade de você não se prender àqueles anos escolares, né? A minha pergunta foi mais para tentar puxar essa resposta, porque, como Provérbios também diz, né, que a estutícia está ligada ao coração da criança, Com certeza. e essa estutícia pode se mostrar, se revelar de várias formas, e até nós, adultos, quando nós temos uma bagagem de conhecimento, de estudo, até mesmo nós nos ensoberbecemos por causa disso. O próprio Paulo disse que Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. Então, o orgulho ele está no nosso coração, e a criança, se não for cuidado isso no início, por ela receber uma educação diferenciada, ela pode, sim, ao passar do tempo, se colocar numa... eu sei mais que você, que estudou diferente. Então, é um dos cuidados que a gente deve tomar, que as famílias verdade. que optam... Muito importante essa sua pergunta, pastor. Então, é bom cuidar essa parte do coração da criança. Com certeza. Outra coisa que eu poderia até Sim, acrescentar fica à vontade. por exemplo, quando a gente entra na faculdade, muitos de nós acabamos que aprendemos a estudar. Por quê? Porque na faculdade o professor vai, joga o conteúdo e você tem que estudar sozinho. Então, Sim. acaba que a gente adquire esse autodidatismo, né? Já na educação domiciliar, esse autodidatismo ele já vem desde criancinha, né? Então, por isso que é tão mais fácil para uma criança que é educada em casa adquirir e absorver alguns conteúdos. E essa questão do orgulho e da soberba, a gente tem que trabalhar realmente no coração dos nossos filhos. Porque, às vezes, nós, adultos, né? Quando estamos no curso tal, na universidade, a gente começa a alimentar alguns pecados desses. Imagina uma criança, né? Sim. Que está começando, está caminhando na vida cristã, nessa questão dos princípios. Então, a gente tem que realmente orar a Deus, pedir para Ele nos mostrar logo esse pecado dos nossos filhos, para nós podermos ir trabalhando no coração deles. Vigiar e orar. Isso mesmo. E nos Exatamente. nossos também. Isso faz parte do caráter, né? Do desenvolvimento do caráter da criança. Isso. Meus irmãos, já estamos partindo para o final, tá bom? Eu tenho mais 2 perguntinhas para nós encerrarmos. O homeschool, né? Sendo regulamentado no nosso país, o homeschool, os pais, as famílias tendo liberdade em praticar o homeschool. Vocês acham que as escolas elas correm o risco de perder a sua força? Ou vocês acham que dá para coexistir as duas coisas ao mesmo tempo? De forma alguma, pastor. De forma alguma. Inclusive, pesquisas também comprovam que mesmo em países onde o homeschooling foi aprovado e é legal e tudo, regulamentado, não passa de 3% a quantidade de famílias que aderem ao homeschooling. Então, isso aí é algo realmente fora de cogitação. Dificilmente isso vai ocorrer. Mas que é levantado pela esquerda, essa pauta, né? Eles querem... Vai acabar a escola. Sim. Isso. Aqui, como a gente já acabou de falar, né, anteriormente, tudo é política, né? Tudo então, politizado. Dizem que é a pauta da direita, vai acabar a escola, e tá, que tem gente que não vai conseguir educar seus filhos. Como se fosse algo obrigatório, quando, na verdade, nós não queremos obrigar os pais a fazer a educação domiciliar. Nós só queremos o direito de praticar. Justamente. Não queremos ser marginalizados porque praticamos, né? Só queremos esse direito mesmo, não queremos obrigar ninguém a fazer. É como a última conversa que eu tive com um pastor que é capelão do Exército, nós falamos sobre o porte de armas, né? E o nosso objetivo foi tentar falar de uma maneira bíblica sobre o assunto, né? Tentar abrir a mente das pessoas e mais dos cristãos acerca do assunto, porque há muita polêmica e há muito preconceito também de alguns cristãos que olham para com outros olhares para cristãos que são a favor. Mas a ideia é tentar abrir a mente das pessoas e, aqui está o assunto biblicamente exposto para vocês. Vocês têm a opção de escolher se você faz ou se você não faz, se está dentro da sua capacidade ou não. Você vai escolher fazer ou não.
Então, a ideia é trazer o assunto, trazer os argumentos, alicerçar bem, para que as pessoas possam pensar e começar a ponderar se dá certo, se não dá certo, vamos para frente, não vamos para frente, vamos continuar do jeito que está. Então, eu acho que essa nossa conversa, ao meu ver, pode fazer isso com quem vai nos assistir. E o meu objetivo é isso. E tem uma pergunta que não está aqui na pauta, que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês podem se abster de respondê-la ou não, tá bom? Uhum. Pensando nas famílias que têm filhos com algumas debilidades de saúde, né, que são especiais, e querem, para fugir de algum tipo de preconceito, para fugir do que chamam hoje na modernidade de bullying, né, eles resolverem optar pelo ensino domiciliar. Qual seria a sugestão de vocês para essas famílias que querem ensinar os seus filhos, que são especiais, dentro de casa? Assim, como já falei anteriormente, ninguém, além de uma mãe, de um pai, consegue entender e ver as necessidades do seu filho. Inclusive, principalmente essas mães de filhos especiais, né? Eu conheço algumas mães de autistas que fazem educação domiciliar. E elas fazem de uma maneira tão lúdica, uma maneira apaixonante realmente, que você vê aquela criança desenvolvendo. Aquela criança, ela tem prazer em estudar. Tem um caso que foi bastante citado entre as famílias educadoras, que era uma criança que ela não queria ir para a escola. E toda vez que ela era obrigada a ir para a escola, ela se cortava por conta do bullying. E essa criança, ela não queria, ela tinha pavor de ir para a escola. E a partir do momento que ela começou a fazer a educação domiciliar, ela começou a evoluir, ela começou a aprender. Até então, ela não conseguia aprender na escola, porque lá na escola ela apanhava, ela tinha uma trava que ela não liberava a mentezinha dela para aprender, porque ela ia para a escola para sofrer. Ela não tinha paz na escola. Isso. Então, o que é que eu posso falar para essas famílias? Leiam bastante, se informem, tem bastante literatura hoje em dia já em português. Há uns anos atrás eram todos os livros em inglês, mas hoje em dia a gente encontra muita literatura em português que fala sobre o tema. Então, leiam, escolham uma metodologia para vocês iniciarem, para usarem como sua espinha dorsal, e vão montando. Se você tem medo de montar um currículo inicialmente, pega algum currículo pronto na internet. Se você digitar matriz curricular, ano tal, você vai encontrar várias matrizes curriculares prontas. Então, você vai e vai só adaptar para a sua casa. Compre materiais, tem várias famílias educadoras que vendem materiais prontos, inclusive materiais para crianças que têm TDAH, para crianças que têm essa dificuldade de aprendizado. Então, é só você realmente se dedicar. Estude, leia e comece. Você começando, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, que às vezes a gente fica com medo e não se acha capaz, mas a capacidade não vem da gente, vem apesar da gente, né? Deus nos faz capaz. Então, é só começar. Você tem que realmente se ajoelhar nos pés de Deus, pedir que Ele lhe capacite e começar. E é possível, porque, inclusive, nós conhecemos algumas famílias que têm autista, né? Tem algumas famílias educadoras que têm filho autista. Isso, e são filhos que eles têm o hiperfoco dele na parte de matemática, e são crianças excepcionais, mas que se estivessem na escola, eles não estariam sendo estimulados como eles estão em casa. Uma criança que sabe matemática, assim, da idade do Heitor, e já faz contas de multiplicação altíssimas, que já falam inglês, aprenderam praticamente sozinhas. São crianças que têm essas habilidades que na escola não seriam utilizadas, né? Que, pelo contrário, eles teriam uma trava por conta do autismo, eles não seriam estimulados a esse ponto que eles estão hoje em dia. E a grande maioria das escolas não está preparada para receber esse tipo de aluno, né? Falam de inclusão, mas a gente sabe que é muito difícil uma escola que realmente tem aquela inclusão. Muitos pais de autistas nos procuram para perguntar, pedir dicas de escola. E, gente, é contado nos dedos as escolas que realmente praticam essa inclusão. O que é que eles fazem? Eles fazem um treinamento com o professor, colocam o autista numa sala com alunos normais, e querem que, normais que eu digo assim, que não sejam autistas, né? E querem que aquela professora dê conta daquela turma e ainda dê uma atenção especializada para aquele aluno que necessita de um pouco mais de atenção. Não tem como dar certo. As crianças, elas fazem bullying, sim, porque criança realmente já tem essa
essa maldade no coração, que a gente sabe, nós que somos cristãos, nós sabemos Nós que somos desde pecadores, desde o nascimento. Isso mesmo. A gente vê a Helena com alguns pecadinhos desde meses, e ela já tinha uns pecadinhos que a gente já ia identificando. Então, não tem como dar certo essa inclusão da maneira que está ocorrendo atualmente. E em casa, o pai consegue fazer algo mais personalizado e fazer com que a criança evolua. E tem que participar também de algum grupo de família educadora, porque ajuda muito também. A socialização também ela é necessária para as crianças, é muito benéfica. Inclusive, principalmente para as crianças que têm autismo ou algum outro tipo de problemas, né? Síndrome de Down ou qualquer Isso. outra dificuldade. Então, o homeschool, vocês diriam que seria uma ótima opção para os pais Sim. que têm filhos especiais, tá? Para não passarem pelos problemas que muitos passam. Antes de nós irmos para as considerações finais, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os materiais que vocês produzem. Eu não sei se pode falar, se não pode, mas o trabalho que você faz de produzir e de disponibilizar gratuitamente para aqueles que querem fazer. Inicialmente, quando eu comecei o trabalho no Instagram, eu comecei no comecinho de 2018. Eu não fazia o homeschool integral, eu fazia o homeschool parcial, né? E eu comecei a criar alguns materiais para trabalhar com o Heitor e disponibilizava gratuitamente, porque ainda é algo difícil aqui no Brasil você encontrar materiais gratuitos. A maioria das pessoas vendem, porque às vezes é uma maneira de complementar a renda familiar, né? Só que, graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de não precisar dessa complementação, né? Então, eu posso estar criando esses materiais, estar usando, de uma certa forma, algo que Deus me deu, que foi... Ele me deu a possibilidade de estudar, ele me deu a possibilidade de ir até tal ano na educação, então eu posso aplicar isso para os meus materiais. Então, tudo que eu faço com o Heitor, tudo que eu trabalho com ele, eu coloco no papel, eu coloco em materiais para disponibilizar para outras famílias também poderem fazer em casa. Porque eu não quero mostrar o meu filho fazendo e dizer assim, ó, meu filho pode fazer isso. Não, eu quero mostrar que o meu filho conseguiu fazer e que você também consegue. Que Deus ele está lhe possibilitando, ele me abençoou e, de uma certa forma, está me possibilitando abençoar outras famílias também, e que você pode fazer em casa, que não é só o meu filho, que qualquer criança sendo estimulada, qualquer criança sendo trabalhada daquela forma individual, vai conseguir fazer também. Então, essa é a intenção da página, né, do Educando e Evangelizando, é realmente abençoar outras famílias. Muitas vezes eu já quis desistir lá do Instagram, por estar cansada, às vezes, de não... Ai, amor, será que realmente está sendo bênção para outras famílias? Aí, toda vez que eu estou querendo desistir, eu recebo uma mensagem de uma missionária, ou na Madagascar, né, amor? Uma missionária em Madagascar, uma missionária na Amazônia, que usa os materiais de uma forma gratuita. Ela vai lá, ela baixa o PDF e ela consegue aplicar, inclusive, na aldeia que ela está lá trabalhando. E isso, se não é resposta de Deus, sabe? Aí ele acalma meu coração. E meu marido sempre me incentiva também. Ele fica, vamos, amor, você consegue, amor, continue, amor. O trabalho que você está fazendo não é para você, não é para ninguém, é para Deus. Outra coisa também, às vezes, ela falou desse pessoal que são missionários em outros países, às vezes ele não tem nem acesso à internet, eles escolhem um dia na semana, vão a um local onde eles possam pagar pela internet, alguma locadora, alguma coisa desse tipo, ou alguém que disponibiliza, eles baixam tudo que eles podem de uma vez só, e depois voltam para suas casas. Isso foi o testemunho de uma irmã, de uma missionária às lá vezes, na só África, uma que vez nos por contou. semana conseguem ter acesso a esses materiais e assim, essas pessoas estão super gratas, porque é algo que a gente disponibiliza de graça mesmo para Deus. É algo que a gente faz para Deus. Não é nada para nossa glória, para a gente se orgulhar, é mesmo para ajudar. E para evangelizar também, eu disponibilizo muitos materiais para evangelização. Tem muitas mães que me procuram que elas não sabem como fazer um devocional com o filho. Elas não sabem por onde começar. Então, às vezes, eu pego um devocional que eu apliquei aqui em casa, faço uma pequena lição, algumas atividades e disponibilizo lá na página. Aí, muitos pais baixam esses materiais e vão trabalhar com o seu filho aquela história bíblica, memorização de versículos, como os 10 mandamentos, bem-aventuranças, várias sequências de versículos que a gente disponibiliza para memorização, que, de uma certa forma, você está trabalhando a memorização da palavra de Deus com aquelas crianças. Então, é esse o intuito da página. Em nenhum momento nos vangloriar, mostrar que o nosso filho sabe. Não é.
assim, do fundo do meu coração, é apenas o desejo de realmente compartilhar aquelas bênçãos que Deus nos deu. Se Deus não me deu a oportunidade de ficar em casa, se Deus me deu a oportunidade de estudar, por que não compartilhar gratuitamente com outras famílias? Se foi algo que foi me dado gratuitamente? Sim. Vocês usam isso como um ministério, né, para Isso. abençoar as pessoas. E eu louvo a Deus por pessoas como vocês, que Deus tem colocado no coração, à disposição em ajudar a outras pessoas, outros irmãos, a ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. E eu fico impressionado como Deus faz as coisas. Ele coloca pessoas distintas no caminho de outras pessoas como ferramentas para ajudarem essas pessoas a crescerem, a ajudarem os seus filhos, a ajudarem a sua casa para terem um melhor andamento das coisas, né? E louvado seja Deus pela disposição de vocês em fazer isso. Se você quiser seguir a página da irmã Jaqueline do irmão Bonifácio, é só entrar lá no Instagram, Educando e Evangelizando. Você vai achar rapidinho, segue lá, manda mensagem para ela pedindo ajuda. Aqui eu estou pedindo ajuda sem ela, mas peça ajuda lá para Mas pode eles, pedir, eles viu? Eu vão estou lá à te disposição ajudar, mesmo para tá bom? ajudar. Agora, para nós finalizarmos de fato, quais as vossas últimas considerações sobre o assunto? O que eu posso dizer às pessoas que estão assistindo é que o homeschool, com certeza, é uma ferramenta que, como toda e qualquer ferramenta, ela pode ser muito bem utilizada, ou seja, ela, assim como outras, como a internet e livros, seja lá o que for, tanto você pode utilizar essa ferramenta para o bem ou para o mal. O homeschool não é diferente. Você fez uma pergunta anteriormente, se há algum perigo. Em tudo há perigo. Se você não tiver o discernimento, se você não estiver focado em, primeiramente, agradar a Deus com aquele serviço, você pode cair, você pode prejudicar grandemente a sua família. Então, o que eu posso dar como consideração final sobre o homeschool é que, primeiramente, você ofereça esse serviço a Deus e depois para a sua família. Nunca se canse de servir. Nunca diga assim, eu estou cansado de servir. Você como homem, você como marido, você como pai, você nasceu para isso, você nasceu para servir. A sua família é um ministério. Você falou que esse trabalho no ministério é um dos. O nosso principal ministério é a nossa família, servir na igreja local, servir a Deus, né, primeiramente, depois a nossa família na igreja local e nesses outros ministérios periféricos. Mas coloque isso no seu coração, meu irmão, você que está nos assistindo. O homeschool ele pode ser uma ótima ferramenta, mas se ela utilizada da maneira correta. Tá certo? Colocando Deus como o centro. Colocando Deus como centro daquele ensino, daquela modalidade educacional que você está escolhendo. Às vezes a gente tem a mania, pastor, de nos colocarmos em alta isso. Ai, não, eu não sou tão ruim, não, eu sou bom, eu sou um cristão legal. Só mais que padrão que nós estamos utilizando, né? Se a gente for olhar, será que nós somos cristãos que nem Ló era lá em Sodoma? Sim. Será que nós somos, né? A gente tem que ver o padrão que nós estamos nos comparando. E o padrão que nós temos que nos comparar é Jesus. Olha que padrão elevado, né? Então, que nós possamos caminhar sempre olhando para Jesus, não olhando para o coleguinha, não olhando para aquela amiga, não olhando para Jesus. O nosso foco é Jesus, é o nosso alvo. Nós temos que nos parecer com Ele. Então, na educação domiciliar não vai ser diferente. A gente tem que olhar para Jesus. O que é que nós queremos? Qual o nosso objetivo? Isso agrada a Jesus? Isso é o que Deus quer para a nossa família? Então, é isso que a gente tem que sempre estar na cabeça e sempre estar se perguntando. Mesmo. E é um trabalho conjunto, né? A gente é uma equipe. Não é só a Jaqueline, não é só o Boni. Nós somos uma equipe. A página Educando e Evangelizando não existiria se não fosse meu marido. Meu marido, ele me dá todo aquele suporte para poder fazer os materiais, para disponibilizar, ajuda financeira também. Então, você tem que colocar, assim, no seu coração que a educação domiciliar, ela é um trabalho em conjunto, marido e mulher. Sempre Deus sendo o alvo. A família trabalhando junta. Junta. Então, tem que ser assim. Meus irmãos, obrigado
pela disposição de vocês em conversar comigo. Nós que Obrigado por agradecemos. disporem esse tempo para nos abençoar. E o meu desejo é que essa conversa chegue o mais longe possível. Se você que está nos assistindo Amém. gostou do assunto, compartilha, dá o seu legal. Eu vou deixar aqui na descrição a página Educando e Evangelizando para que você tenha melhor acesso lá. E muito obrigado. Deus abençoe vocês e, quem sabe, uma outra oportunidade podemos conversar um pouco mais sobre outros assuntos. Legal? E venha nos visitar, pastor. Obrigado aí Já que pela vocês oportunidade. estão me chamando, vou combinar com o Valério e vamos combinar com vocês. Vamos sim, pode vir, viu, Viu? pastor? Vocês são bem-vindos. Obrigado, viu? Forte abraço. Um abraço. Tudo de Abraço, bom, né? pastor. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.